Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Atendendo a pedidos. Vamos ver qual a encomenda foi deixada à porta da tenda. Aí está a questão deixada pelo Fernando Vini. Professor, por favor, um vídeo sobre se é verdade o mantra evangélico ninguém explica Deus. Muito bem, Vini. Há vários vídeos aqui no canal discutindo questões relacionadas e próximas à perspectiva filosófica, à discussão quanto aos deuses, a Deus, à religião de modo fundamental. Quanto a Deus, inclusive, há alguns vídeos dedicados a isso. Por exemplo, sobre a outra besteira que se diz e se diz com ar de supra-inteligência, e é uma besteira completa. Deus não existe. Deus é. Poucas vezes alguém é capaz de falar tanta besteira com uma frase tão pequena. E outra besteira colossal é esta, né? Ninguém explica Deus. Isso é uma tonteria, uma tontelice absoluta. Primeiro, porque nós sabemos, passo a passo, como Deus foi inventado. Deus é inventado. A pessoa que cair na asneira de repetir uma frase dessa está ostentando a sua ignorância publicamente. E não nos espantemos, quanto mais espiritualoide a pessoa é, mais ela tem orgulho da ignorância, porque quanto mais espiritualoide, mais ela trata a burrice como inteligência. Mas isso é coisa, inclusive, de gente de trato acadêmico, de trato eclesiástico, não é porque é a pessoa simples, metida a discutir aquilo do que ela não faz a mínima ideia do que está falando. Deram a ela um microfone, deram a ela uma câmera, deram a ela um computador, deram a ela um celular, e ela acha que tem direito de sair falando. Tem, mas vai falar besteira, porque não tem a mínima ideia do que está falando. Mas muita gente que supostamente teria ideia do que está falando, fala as mesmas besteiras. Deus, do ponto de vista da filosofia cristã e da teologia cristã, é um construto, uma invenção histórica, um desenvolvimento histórico da mitologia mais antiga, mais concreta. Lá no Antigo Testamento, era uma sociedade politeísta, acreditavam em vários deuses, e acreditando em vários deuses, acreditavam em deuses corporais, com corpos, com forma, imaginados exatamente como os seres humanos, deuses que comem, que bebem. Por que você acha que se fazia sacrifício para os deuses? Por que você acha que até hoje o candomblé oferta animais sacrificados aos deuses? Porque na consciência mitológica da religião mais profunda, extraindo as abstrações pseudo-filosóficas, dissimuladas, pseudo-inteligentes, fanfarronice que vai ser sobreposta a essa mitologia mais concreta, os deuses comem. Os deuses comem, os mortos comem, os deuses casam, os mortos casam. O homem antigo, a mulher antigas, não faziam nenhuma distinção de modo entre os deuses, os vivos e os mortos. Era tudo igual. Tem corpo, tem desejo, tem fome, tem sede, tem sentimento, tem ira, tem mão, tem boca, igualzinho. Então era assim, um monte de Deus com corpo, comendo, bebendo e trepando. Com o passar do tempo, o judaísmo cai na vala da monolatria, e quem achar que é a índole do povo judaico, eu vou dizer que é um anencéfalo, uma ameba, porque não tem nada de gênio no povo judaico. O povo judaico sempre foi, a Bíblia mesmo o declara politeísta, mas a monolatria foi o estupro
sacerdotal que o Templo de Jerusalém fez na consciência da população judaica, a fórceps, obrigando. Assim como o protestantismo fez a mesma coisa na Alemanha luterana, usando os mesmos expedientes, força militar e mitologia, vomitando violência simbólica goela abaixo da população campesina, que se insurgiu tanto lá quanto cá. Mas se insurge e morre, tanto lá quanto cá. Essa monolatria transforma o conjunto dos deuses num deus só, mas ele continua tendo forma, tendo mão, tendo pé, tendo boca, comendo, bebendo. Não vai ter mais esposa, porque como os judeus se tornam monolátricos, Yahvé vai ter que se contentar em ficar chupando o dedo, porque mulher ele não terá mais, mas tinha a Xerá. O desenvolvimento desse Yahvé, que tem corpo, que tem forma, que tem boca, que fala, que anda, etc., ele caminha no jardim. Onde estás, Adão? Diz Yahvé no jardim. Essa monolatria mitológica, grosseira, no sentido mais profundo da mitologia, vai passar por um processo filosófico decorrente da gosma filosófica grega, gosma filosófica teológica platônica, e depois desse processo de passar pelo moedor de carne da estupidez filosófico-teológica platônica, vai se converter num espectro sem forma, uma gosma sem corpo, sem vontade, sem expressão. A gente sabe. É que os tontinhos de Jesus, que não sabem nada, ouvem uma pregação mequetrefe na igreja, acham que com isso aprenderam alguma coisa e repetem: Deus é incompreensível, ninguém explica Deus. Isso é de uma estupidez a toda prova. Eu tenho pena, mas porque eu tenho pena de quem diz essas estupidez, eu não vou dizer que é uma estupidez? É uma estupidez. A pessoa é vítima, aprendeu uma coisa estúpida. Mas não é ela apenas, o crente simples, simplório lá de igreja, vaidoso, em ter aprendido meia dúzia de coisas erradas, querendo esfregar na cara dos outros a sua estupidez que ele confunde com inteligência. Isso também acontece na altíssima teologia. Na Europa, da altíssima teologia, chegou um momento em que esse imaginário foi levado às últimas consequências. Deus é incompreensível. Deus não pode ser conhecido. É incognoscível. Incognoscível porque não pode ser conhecido. Deus é absolutamente inacessível à consciência humana. Logo, nós nunca temos acesso a Deus, logo nós nunca sabemos quem Deus é, não podemos explicá-lo, não podemos sequer falar dele. Quando abrimos a boca e falamos Deus, não é de Deus que estamos falando. Teologia negativa. A teologia negativa dialoga com essa matriz estúpida, Deus é inexplicável. E ela tenta, então, uma teologia consequente, porque a estupidez dos estúpidos que dizem esta frase estúpida é que com metade da boca ele diz Deus é inexplicável e depois ele vem enchendo o saco da gente com 500 doutrinas que é lixo puro. Se Deus é inexplicável, de onde que ele tirou essas porcarias dessas doutrinas que não servem para nada? Só para deixar a cabeça dele um buraco negro que suga toda a inteligência que um dia ele teve e se teve. Para nada, é para nada. Agora, na teologia negativa, eles pegam esta declaração estúpida, que é uma declaração estúpida, mas tentam dar a ela uma consequência. Bem, se Deus é inexplicável, então eu não tenho sequer como saber o que Deus é. Quando eu falar de Deus, eu não estou falando de Deus. Então você é uma pessoa séria. Ou seja, a única pessoa séria que pode lidar com essa frase estúpida, Deus é inexplicável, é a pessoa que nunca mais falar de Deus.
ela continua manejando uma declaração estúpida, Deus é inexplicável, isso é uma declaração estúpida, mas ele é uma pessoa séria. Então, se ele admite que Deus é inexplicável, ele nunca mais sequer vai abrir a boca para falar de Deus, porque se Deus é inexplicável, qual é a empáfia dele de querer falar de Deus se ele não sabe nada? Então, é uma pessoa séria. Agora, esses outros pavõezinhos carismáticos, esses pavõezinhos tradicionais, esses filhotes de inerrância, esses projetos abortados de teólogos que falam esta frase estúpida, Deus não pode ser explicado, e logo depois vomitam em cima da gente um monte de lixo teológico e pregação e anúncio do diabo a quatro, é um pessoal mequetrefe que não se leva a sério. Então, Vini, não é verdade em nenhum lugar do planeta que não se explica Deus. A gente explica. A gente explica, desidrata, desentrega, desintegra e converte Deus no que ele é, historicamente. Um construto a partir de uma mitologia bastante antiga, bastante grosseira, ao ponto de ser, na cabeça de um crente hoje, incompreensível que Yahvé pudesse ter corpo, casar, comer, falar. Se Deus não tem corpo, não come, não casa. Há duas palavras que caracterizam o mundo cristão de modo geral, tirando algumas exceções: ignorância e hipocrisia. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.